altera dispositivo que especifica da Lei Complementar número 3, de 5 de outubro de 2010. Revoga a Lei Complementar número 7, de 23 de setembro de 2014 e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 2.794, de 14 de janeiro de 2008 e da outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador David. Eu gostaria de pedir vista também do projeto 12 de 2019. Deixa só o secretário fazer a leitura dos pareceres e já abrimos a discussão do pedido de vista. Projeto de lei número 12 de 2019, foi aportado nessa casa dia 23 de maio de 2019, passou pelas comissões, o parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela aprovação, de Finanças e Orçamento foi pela aprovação, de Obras e Serviços Públicos pela aprovação, Preservação do Meio Ambiente foi pela aprovação e Governança, Transparência Pública e Accountability foi contrário. O pedido de vista do vereador David está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Achute. Senhores vereadores, nós ontem utilizamos a tribuna e fizemos um discurso sobre esse projeto de lei, na qual nós dizíamos a preocupação desse projeto estar tramitando na noite de hoje, porque não estava anexado junto aos autos do projeto a audiência pública. Eu acabei recebendo que houve audiência pública pelo líder do governo. Desde a noite de ontem nós bailávamos as dúvidas em relação à matéria e fazíamos o discurso aqui nessa tribuna dizendo que nós temos que votar o quanto antes o plano diretor aqui de Balneário Camboriú. Voltamos mesmo na noite de hoje discutindo o pedido de vista. Acredito sim que nós temos que analisarmos, porque o próprio Ministério Público diz que nós não podemos modificar o plano diretor e nem modificar antes de aprovarmos o plano diretor que está desde 2016 pronto, apto para ser votado. Senhor presidente, nós temos que debater sim e temos que construir juntamente com o Poder Público, Câmara de Vereadores, Ministério Público e acharmos uma alternativa para trazermos o debate, para dar a segurança jurídica, porque querendo ou não, temos a preocupação que se votarmos na noite de hoje, podemos estar sim cometendo um ato que fomos orientados pelo Ministério Público. Eu digo para os senhores, 30 segundos, já, senhor presidente, Vossa Excelência, quem sabe queira dar mais, mas eu peço 30 segundos. Nós trazíamos sim da preocupação. Nós perguntamos para os senhores na noite de ontem, e de uma forma até um pouco grosseira, trazendo sim a importância de estarmos debatendo, porque se não debater nesse ano o plano diretor, pode ter certeza que o ano que vem nós entramos em recesso em dezembro, voltamos em fevereiro, depois é período eleitoral e vai se arrastar sim. Temos que debater. Agora, não podemos jogar para nós a responsabilidade de uma modificação que infringe o plano diretor, se não infringe, está no Estatuto da Cidade, e não trazemos a discussão juntamente com a sociedade. Eu encerro, senhor presidente, dizendo que esse pedido de vista, nós vamos ter o prazo para tentarmos fazer a construção juntamente com o Poder Público, para quem sabe voltar à pauta e possamos aprovar ou rejeitar a matéria. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra para o vereador Roberto de Souza Júnior. Senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui hoje, realmente é um projeto desde ontem, não desde ontem, né? Desde quando ele entrou na casa, é um projeto bem polêmico, né? Eu vejo que as pessoas, infelizmente, né, elas se preocupam, dizem que se preocupam com a sociedade, com o coletivo, né, dizem que se preocupam com a cidade, mas muitas vezes acabam não trazendo a real necessidade que nós vivemos hoje a nível de país. Realmente hoje nós estamos vivendo uma crise
não é só nível de Brasil. Hoje a crise, ela chegou violenta na nossa cidade, principalmente porque quem compra apartamento aqui, quem investe na cidade, são pessoas de fora. Se a soja vai mal, o cara não investe na cidade. Se o café vai mal, ele não investe aqui. Se o milho vai mal, a plantação dele, ele não investe aqui. Esse é o contexto do Brasil. E é o nosso contexto. Se nós começarmos a criar algumas dificuldades, não estou falando nem a questão do projeto, estou dizendo a questão de empecilhos, né, de burocracia que nós fomos criando, nós mesmos, legisladores. Né, às vezes não foi nenhum de nós que estamos aqui, mas leis antigas. E cada vez mais dificultar para o empresário, para quem quer gerar emprego, vai ficar cada vez mais difícil. Para o construtor, está bem difícil. É a engrenagem da nossa cidade. É uma das principais. Turismo, construção civil. Isso é o que nós dependemos hoje. Eu digo isso porque eu vim aqui no Conselho da Cidade sobre a questão de containers, a dificuldade. 8 meses esperando para ter aprovação do projeto. O vereador Arlindo sabe o que eu estou falando. 8 meses. E um projeto bonito. Ia gerar emprego para a cidade, não ia gerar muito emprego, mas ia gerar alguns empregos. Me permite 30 segundos. Ia gerar alguns empregos. Aí, mesmo assim, vim aqui no Conselho falar que eu tinha protocolado um projeto aqui na Câmara para não ter que ir mais para o Conselho da cidade, para não ter mais que ir para o Conselho, e mesmo assim ainda mandaram para a comissão aí só daqui 30 dias. E o cara está lá, né, já não aguenta mais pagar aluguel, pagar os encargos, que no Brasil, assim, você paga para ter. Então, o projeto, na verdade, nada mais é do que um anseio da comunidade, daquelas pessoas que geram emprego, que precisam gerar emprego na cidade. E se eles não tiverem condição de pagar, se nós não dermos condição de pagar, nós somos legislador, eles não vão conseguir. Com a palavra, vereador Orlando Gioletti. Senhor presidente, senhores vereadores, uma saudação a todos do povo que nos prestigiam. Em especial ao meu amigo Jorginho de Souza, não é? O pai do ICOM, a inteligência do ICOM saiu da mente do Jorginho. Eu sempre gosto de fazer esse registro, que realmente foi uma iniciativa muito louvável e muito favorável à nossa cidade. E só fazer aqui uma contextualização desse nosso encontro de hoje com o de ontem. Né? Nós vivemos esse mesmo momento ontem. O projeto, nós não conseguimos discutir o mérito dele ainda, essa é a verdade, porque o encaminhamento tem problemas. E esse problema de encaminhamento nós identificamos ontem. E ontem eu tive a coragem de pedir vista com esta mesma justificativa. E a interpretação sempre é diferente quando a gente não quer compreender a verdade das coisas. E aí jogou fumaça, confundiu a cabeça dos outros. Coisa de gente tola, coisa de gente que não entende o processo do parlamento e quer arrumar justificativa pela má conduta de que teve esse projeto. Foi isso que aconteceu. E aí querem resolver as coisas de última hora e na marra. E aqui não é assim. Não é assim. Demonstração esta dada, inclusive, por grande parte da base do governo. Porque nós identificamos um problema. Esse projeto nós queremos aprovar. Nós queremos debater o conteúdo, debater o mérito e aprovar. Só que da forma que o parlamento exige que seja, no seu rito, no seu ritual, e não com forças escusas e forças externas, achando que pode nos tutelar. Não vão nos tutelar. E aqui está uma clara demonstração que o parlamento é quem dá as diretrizes das questões da cidade. Encaminhe de forma correta, encaminhe de forma coerente. Não coloquem, senhor presidente, se puder me dar mais 30 segundos, não coloquem fumaça, como usaram esse termo, aonde não tem. Aqui tem clareza, tem voz no microfone e imagem na televisão. Não precisa ficar de cochicho nos corredores, não precisa correr para dentro do gabinete para fazer joguete. Aqui é muito claro, nós divergimos, mas nós temos sempre um endereço correto. Nós temos vários caminhos para trilhar, mas o nosso interesse sempre é comum, que é o melhor da nossa cidade. Então eu quero votar favorável nesse pedido de vista que foi feito aqui pelo meu colega, mas justificar que esta compreensão, ela não é nova. Já foi percebida ontem, mas ontem teve outra interpretação que hoje se demonstra que estava corretíssima a interpretação de ontem. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Peruca. Nobres colegas vereadores, eu, analisando e percebendo as movimentações que se fazem hoje, e principalmente vendo esse pedido de vista por parte do governo, a gente consegue ver claramente que, infelizmente, o governo ainda tem batido cabeça em relação à relação com esta Casa Legislativa. Ontem, quando eu e outros vereadores apontamos uma série de situações, e quero fazer uma referência especial à fala do vereador Orlando, que foi muito apaziguadora ontem, justamente dizendo que a construção precisava ser feita de uma forma mais tranquila e que as dúvidas e os debates, principalmente acerca da legalidade, que o nosso corpo jurídico diz que não existe, o corpo jurídico dessa casa aponta esse projeto como ilegal, está claro no parecer jurídico. Ontem, quando nós discutíamos isso com o governo e falávamos da importância de nos debruçarmos mais sobre o assunto, porque nós entendemos a preocupação que as pessoas têm e que esta casa precisa ter com a principal matriz econômica da cidade. A construção civil é a principal matriz econômica da cidade, nós precisamos entender as necessidades da construção civil e trabalhar de forma alinhada para que possa auxiliá-los e não atrapalhá-los, mas quando ontem nós estávamos falando sobre as dificuldades legais desse projeto, acerca da audiência pública, acerca da possibilidade de haver a renúncia de receita, e todas essas situações, simplesmente o governo apontou que nós da oposição estávamos fazendo um discurso barato, estávamos apontando coisas que não existiam e que hoje se demonstram existirem justamente por conta da retirada do projeto. Peço 30 segundos, presidente. Ontem nós estávamos falando, não adiem apenas para amanhã, façam uma discussão mais tranquila e se debrucem, façam audiência pública, vejam se tem audiência pública. Hoje nós sabemos que teve uma audiência pública, tudo isso nós queríamos ter feito com tranquilidade, com o máximo de transparência possível, e hoje, com essa atitude do governo pedir vistas, pedido esse que já declaro meu voto favorável, nós apresentamos à sociedade novamente a bateção de cabeça do governo com essa Casa Legislativa. Nós, vereadores, queremos apenas o melhor da cidade, e não ficar fazendo politicagem barata, como muitos dizem. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Nilson Probst. Senhores vereadores, eu na mesma linha do vereador Leonardo Peruca, eu quero parabenizar o vereador Orlando, vereador que tem conhecimento do Poder Legislativo, que já esteve aqui por 4 vezes antes desse mandato, e quando pediu vistas ontem, ele sentia a necessidade de pedir vista, porque o projeto, daquela maneira, iria ser rejeitado. Não porque nós somos contra o projeto, muito pelo contrário. Eu hoje ainda citava que nós somos a favor dar uma melhor condição à construção civil. É que o encaminhamento que o governo faz de maneira errada, não conduz da maneira correta. Aí o vereador Orlando, de uma maneira muito inteligente, disse, olha, eu vou pedir vistas porque vai dar problema. Aí não deixaram ele pedir vistas, fizeram ele voltar atrás, fizeram ele pedir só adiamento para votar hoje novamente. E hoje novamente demonstra aquilo que o vereador Orlando disse ontem, que ele estava certo. Nós precisamos agora, amanhã é quinta-feira, eu sugiro ao governo que amanhã é quinta, sexta, segunda, a gente possa debater, resolver essas questões, a questão jurídica principalmente, porque nós encaminhamos voto contrário em virtude da assessoria jurídica da casa dizer que existia irregularidade no projeto. Ou não está escrito isso lá? Está escrito. Então, volto a dizer, nós somos favoráveis à questão da construção civil. Nós sabemos a dificuldade que está. Eu tenho vários amigos, eu tenho uma obra da família que está sofrendo isso. Então, eu, mais do que ninguém, teria que aprovar esse projeto. Mas, nós temos um encaminhamento por parte do jurídico dessa casa, no contrário. Então, precisa ser resolvido de uma maneira que todos possamos votar com tranquilidade. E isso, mais 30 segundos, presidente. E isso quem pode fazer é o governo. Chamar o executivo, chamar o legislativo, sentar, definir, alterar o que precisa alterar e fazer de maneira correta. Para evitar de vir de maneira
de maneira de goela abaixo, chegar aqui e dizer, ó, vamos votar, tem que votar, vai ser assim. Não é assim. Não é assim. Então o governo tem que aprender a encaminhar as situações desses projetos. E provavelmente quando fizer essas alterações, fizer o encaminhamento correto, o projeto vai passar como deveria ter sido feito anteriormente. Obrigado. Continua a discussão, com a palavra o vereador Bola Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, quanto à presença do Sinduscom em relação e se articulando em relação ao projeto, eu sei que a teoria da ciência política diz que é o correto. A sociedade renuncia o seu direito para que, em mandato eletivo de 4 anos, os vereadores possam discutir e aprovar as regras do funcionamento da sociedade. Então, mas eu na semana passada, em conversa com o secretário Rubens Espernal, eu cobrei para dele o envio do plano diretor para esta casa. Ele consultou os seus assessores e disse que a empresa já entregou as mais de 500 páginas do novo plano diretor e que o prefeito vai mandar esse projeto para cá, talvez já no próximo mês. E até alertei ele sabe disso, que está cometendo o crime de improbidade administrativa ao não cumprir uma lei federal, que é o Estatuto da Cidade, que é mandar o plano diretor para cá para a gente votar. Embora esse parcelamento sugerido, proposto no projeto de lei, faça parte do plano diretor, faça parte de algo do Estatuto da Cidade, eu entendo que ele não mexe nas obras, nas medições, ele não mexe na divisão da cidade. Onde o que pode ser feito? Ele mexe, sim, apenas na questão econômica. Por favor, os 30 segundos, senhor presidente, o senhor pode me dar? Então, ele mexe nas questões econômicas. E eu disse ontem que eu sou favorável. Só que eu quero ter certeza, e eu ia votar a favor do pedido de vista do vereador Orlando Gioletti. Porque, de ontem para hoje, eu não saberia se eu conseguiria dizer se a lei municipal não está alterando algo que está previsto numa lei federal, porque uma lei municipal não pode mudar uma lei federal. Ao pedir vista, eu já pedi o estudo, já deve estar pronto amanhã ou depois de amanhã, na sexta-feira, se nós estaremos votando algo legal ou não, porque ainda falei aqui ontem, com a crise econômica que assola o país e afeta a construção civil de Balneário Camboriú, é iminente algo que possa dar um fôlego aos construtores. E talvez seja esse projeto. Obrigado. Continua a discussão, com a palavra o vereador Pedro Francês. De forma bem breve, até porque só temos 2 minutos, eu já me manifestei ontem favorável ao projeto e continuo me manifestando favorável ao projeto, porque não identifiquei no projeto nenhum artigo que mexa no plano diretor da cidade, a não ser na forma de pagamento da outorga onerosa. A lei do Estatuto da Cidade, quando fala da outorga onerosa de direito de construir, no seu artigo 29 diz o seguinte: o plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso do solo mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. No seu artigo 30, fala muito bem dessa forma: lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando, primeiro, a fórmula de cálculo para cobrança, os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga, a contrapartida do benefício. Então está bem claro, gente, que a questão do pagamento, do parcelamento, não mexe no plano diretor. Nós já discutimos isso, e isso já foi esclarecido, inclusive, pelo representante da Secretaria de Planejamento, salve o vereador Orlando Gioletti, que não estava nesta casa,
não tinha ainda nesta casa como vereador, todos nós, os demais, tivemos a oportunidade de participarmos daquela reunião, onde foi esclarecido, através da Secretaria de Planejamento, que não estava mexendo no plano diretor, e sim a forma de pagamento. Eu vou votar a favor, como votaria ontem, pedido de vista do vereador Orlando Gioletti, foi retirado a pedido do líder do governo, mas hoje até entendo que, quem sabe, até o vereador Orlando Gioletti poderia ter feito novamente o pedido de vistas, mas o vereador David se antecipou e fez a solicitação. Eu sou favorável ao pedido de vista de Vossa Excelência, assim como seria do vereador Orlando Gioletti, até para esclarecer. Mas digo hoje, sou favorável ao projeto. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador André Meirinho. Importante destacar, nesse projeto de lei, alguns aspectos. E aproveitando que o segmento da construção civil está presente hoje na Câmara, segmento extremamente importante na nossa economia. Destacar alguns aspectos da dificuldade do projeto. Vejam só. Os princípios da administração pública, lá no artigo 37 da Constituição, falam lá de legalidade, de impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vejam só. Parecer jurídico diz que é ilegal o projeto. Muito bem. Quanto à impessoalidade, e esse eu quero alertar até porque são muito próximos do vice-prefeito. Vejam só. O projeto de lei que altera aspectos específicos para a construção civil foi encaminhado pelo ex-presidente do Sinduscom, atual vice-prefeito, que é construtor. Então, se de fato é um projeto do governo, seria importante que fosse encaminhado pelo prefeito Fabrício de Oliveira ou pelo princípio da impessoalidade, o vice-prefeito Carlos Humberto pode se incomodar. Quanto à questão de moralidade, o próprio Ministério Público tem destacado que não se pode ficar fazendo legislações específicas para alteração de leis relacionadas ao plano diretor. E como regulamenta questões de estatuto da cidade, como regulamenta o uso e ocupação do solo, atividades de urbanização, são legislações correlatas. Então, questão de moralidade. E que a questão da transparência, destacar ainda que existe um parecer contrário da Comissão de Transparência, Governança Pública e Accountability. Então, a questão do princípio de publicidade também é preocupação. Então, para apontar alguns pontos, como vai ser dado vistas, votarei favorável ao pedido de vistas, que o próprio segmento possa construir junto com o Poder Executivo e buscar fazer os ajustes necessários. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Gelson Rodrigues. Obrigado, presidente. Boa noite a todos que nos assistem, VCAM, vereadores, as pessoas que aqui se encontram no plenário. Gostaria de estar usando a palavra para discutir o projeto, não discutir o pedido de vistas, vereador David Labarrica. Apesar de que construímos o pedido de vistas porque não tínhamos votos hoje necessários para a aprovação deste importante projeto. É uma pena. Digo para os senhores vereadores, é uma pena, um projeto importantíssimo, que não tem discussão de que não é legal. O projeto é legal, sim. Estou com o parecer do jurídico da nossa casa, cuja qual ele fala na análise documental, por falta de ata da audiência pública. Foi feita a audiência pública. Inclusive, vários de vocês, vereadores, estiveram presentes nessa audiência pública. Está suprido. Aqui no final ele fala assim, em relação ao texto da proposta, tem-se que preencher os requisitos de constitucionalidade e legalidade. A única situação que ele levanta que ele é legal com relação à questão de renúncia fiscal, não de renúncia de receita. Não existe renúncia de receita neste projeto. Nós estamos apenas fazendo um aumento de parcelamento. Aumento de parcelamento, dando condições para passarmos esse momento de crise. Recebemos hoje à tarde o presidente do Sinduscom, aqui na Câmara de Vereadores, cujo todos os vereadores estavam convidados para ouvi-lo. Infelizmente, 3 ou 4 apenas foram lá. Vereadores, nós estamos falando com uma coisa muito séria, um projeto muito sério. Estão levantando aqui
Vereador Nilson, leia o parecer do jurídico na totalidade. Não fica colocando inverdades, deixando a comunidade ou a questão que estamos praticando algum crime, alguma coisa ilegal aqui. Pelo contrário, nós estaríamos hoje dando condições a esta classe que está sofrendo, que mantém a nossa cidade. Não, estamos novamente protelando. Espero que isso não soe mal lá para fora. Espero que esse pedido de vistas, vereador David, eu sei que o senhor não vai fazer emenda nenhuma no projeto. Nada o senhor vai fazer. Amanhã o projeto vai estar com o presidente para votar, para colocar em votação. Mas em virtude de vereadores que aqui se encontram, que tenho certeza que na próxima sessão vão votar a favor. Vão votar a favor. Quando essa casa aqui estiver cheia, que os consultores vão encher essa casa na próxima terça-feira, vão colocar os vereadores que hoje estão fazendo corpo mole para votar, vão votar a favor, para ter certeza. E peço, presidente, exercício que... Continue a discussão com a palavra o vereador Leive Labarrica. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. A todos os aqui presentes, aos que nos assistem. Para o meu tempo aí, presidente. Eu comigo essa conversa de fumaça não funciona. Fumaça? Quem é que falou em fumaça? Você falou na tribuna em fumaça. Ah, bom. Ué, fui eu? Com a palavra o vereador David Labarrica. De maneira bem breve, eu entendi plenamente o projeto, senhor presidente, e vejo que é de suma importância esse projeto para os construtores e para Balneário Camboriú. Dessa forma, eu pedi vista pelo fato de alguns vereadores, de repente, não terem entendido o projeto e, de repente, estar votando contrário ao projeto. Então, foi esse o motivo. Eu tenho 12 dias para estar com esse projeto. Eu me proponho, na próxima sessão, colocar à disposição para votação. Entregarei esse projeto, o pedido de vista, essa semana mesmo. E, na próxima sessão, se for possível, vai estar em pauta. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. O pedido de vista do vereador David está em votação. Já. Beleza. Onde é que está o resultado? O resultado está onde? Nilson, por favor, Nilson. Por favor, vereador. Tu quer respeito, tu respeita todos também. Por favor. Por favor. Vamos continuar a sessão, por favor. Besteira sai da tua boca. Onde é que abre aqui? Com 13 votos favoráveis, o pedido de vista foi aprovado.